irmãos, é um capítulo bem curtinho, bastante objetivo. Repare o refrão, vocês vão entender a pregação. Gênesis 5. Vamos ler, eu peço que os irmãos me ajudem aí responsivamente. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jarede. Depois que gerou a Jarede, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jarede viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jarede 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jarede foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Amém. Vamos orar? Pedir o Jonathan que ore por nós. Senhor Deus, Pai, louvamos o teu nome, Senhor. Amém, Deus. Pai, lembra da tua palavra, Pai, que o Senhor possa usar a vida do pastor Ronaldo agora. Dê misericórdia. Falar aos nossos corações, use ele como instrumento, Pai, do Senhor, em nome de Jesus. Fala nos nossos corações, Pai, que nós possamos sair daqui, Pai, cheio do Espírito. Amém. Para a glória do nome do Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos,
Irmãos, nos últimos meses nós temos trazido algumas meditações no livro de Gênesis. O livro de Gênesis é o livro dos começos, dos princípios, né? Princípios eternos da palavra de Deus. E naturalmente a nossa igreja está começando, e eu achei bastante apropriado, depois de oração, fazer várias meditações no livro de Gênesis, né? A nossa igreja vai fazer o primeiro aninho dela no próximo mês. Nós vamos comemorar, né, o nosso primeiro aniversário, uma grande festa aí, né? Mas, né, entre todas essas meditações que nós fizemos, nós descobrimos alguns princípios que são importantes para todos nós, o tempo todo, em todas as áreas, em todas as coisas da nossa vida. E eu queria só trazer uma repescagem aqui, para que a gente pudesse lembrar e chegar nesse texto aqui, aonde eu quero tratar nessa noite aqui, né? Entre tantas meditações, algumas coisas ficaram muito marcantes, irmãos, e aí seria importante a gente não esquecer esses princípios e deixá-los bem vivos na nossa mente. Então, se você puder, volta aí, ó, no capítulo 1, né, primeira meditação que nós tivemos, muito importante, que a gente não pode esquecer. Capítulo 1, versículo 1 fala assim, olha: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Essa é a primeira meditação de Gênesis. E foi muito importante, irmãos, porque nós vimos a onipotência divina. Tudo foi criado pela palavra de Deus. E depois nós vimos lá no Novo Testamento, em João 1, versículo 1, depois Colossenses, que esta palavra é Jesus. E Jesus, durante seu ministério aqui na terra, com uma palavra, ele foi trazendo vida, cura, restauração, milagres. E nós chegamos à conclusão muito importante: basta uma palavra de Jesus e muda toda a história da sua vida. Quaisquer áreas que nós estivermos precisando de uma palavra, Jesus tem poder, é onipotente, para mudar a nossa história com uma palavra. Muito importante. Mas depois nós chegamos no capítulo 2, quando criou aí todas as coisas e tal. No versículo 3 também, foi uma outra aplicação muito importante para nós, quando fala assim: e abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Essa foi outra meditação, outra palavra, e foi muito importante para nós, irmãos. O ápice da criação da humanidade não é o homem. O ápice da criação foi o dia 7º, o dia da comunhão do homem com Deus, que após a ressurreição foi estabelecido como domingo. Irmãos, o dia 7º, o dia consagrado por Deus, separado, santificado, né, é o dia mais importante da nossa vida. É o dia quando o homem vai, tem comunhão, encontra com Deus e recebe graça para viver os dias da sua vida. Sem o dia 7º, a nossa vida torna-se vazia, sem sentido, frustrado. Então, nós chegamos a uma conclusão muito importante: nós precisamos nos planejar durante a semana, para que nós estejamos no melhor de nós no dia 7º. Nós não podemos abrir mão do dia 7º, se nós queremos uma vida em abundância. A vida em abundância começa no dia da comunhão com Deus, quando Deus se reúne com o seu povo, Jesus presente no meio do seu povo, andando no meio da igreja, fortalecendo, consolando, sustentando, derramando graça, os meios de graça e nos capacitando para mais uma semana, para viver uma vida em abundância. É importante a gente crer na onipotência divina. Jesus, com uma palavra, muda a nossa história, faz algo novo.
É importante a gente valorizar o dia 7º, é o dia quando a gente vem à igreja de Cristo, reunido com Cristo, onde nós somos cheios da graça de Deus, para viver a vida de Deus, lá na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, aonde Deus nos enviar durante a semana. Mas teve um outro texto muito importante aí, no próprio capítulo 2, versículo 8 e 9, nós também tivemos uma meditação muito interessante. Fala assim, o versículo 8, versículo 9 do capítulo 2. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele, lá no jardim, o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa foi uma outra meditação muito importante, irmãos. Deus criou o homem e colocou ele no jardim do Éden, junto com a árvore da vida. Que a ideia era que o homem vivesse eternamente no Éden. A ideia, a expectativa de Deus era que o homem comesse da árvore da vida e vivesse no Éden eternamente. Mas o homem escolheu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas nós vimos lá em Apocalipse que no final de todas as coisas, Deus vai restaurar o seu povo e vai nos levar de volta para o Éden. Só que nesse interregno, desde o dia que nós fomos expulsos do Éden, até o dia que nós voltaremos para o Éden, lá em Apocalipse 22, a Bíblia mostra que o homem está desorientado na terra. E o nosso coração sente saudades do Éden. E nós tentamos preencher esse vazio do nosso coração, tentando com várias coisas. Bens materiais, viagens, festas, prazeres, posses, mas não resolve. O nosso coração tem saudades do Éden. Um dia isso vai acontecer. Mas nós precisamos entender que nada nesse mundo supre esse vazio deixado pelo Éden no nosso coração. O tempo todo nós sentimos uma vontade de ir para algum lugar que a gente não sabe onde é. É o jardim do Éden, de onde nós saímos. Então, quem está em Belo Horizonte é doido para ir para a roça. Quem está na roça é doido para vir para Belo Horizonte. E ninguém está satisfeito. Quem mora no Veracruz quer morar no Mangabeiras. Quem mora no Mangabeiras quer morar no Alphaville. Quem mora no Brasil quer ir para os Estados Unidos. Quem está nos Estados Unidos está doido para voltar para o Brasil. E a gente nunca está satisfeito. Por quê? Porque só o Éden vai resolver esse problema do nosso coração. Ok? E nós tivemos também uma outra meditação muito importante sobre a Torre de Babel. Princípios que a igreja não deve ser. A nossa igreja está começando, o nosso sonho, a nossa oração, a nossa expectativa, a gente comece certo. A igreja não pode viver em si mesmada, não pode viver de aparência e não pode ficar querendo juntar para si mesmo ao invés de espalhar. Né? E tivemos várias meditações sobre famílias, né? Família de Abraão, família de Isaac, família de Jacó, né? Mostrando os pilares da família, né? Como ter uma família abençoada, bem-sucedida, cheia da graça de Deus. Então, né, se você perdeu alguma por acaso, está lá no canal do YouTube, você vai lá, vai na playlist, tem lá as pregações sobre Gênesis. Mas eu quero que você entenda, irmãos, que tudo que está em Gênesis são princípios eternos da palavra de Deus. E hoje tem algo muito importante aqui nesse capítulo 5, que nós precisamos tomar consciência e viver. E eu vou falar o título da pregação, e eu acho que alguns não vão gostar. Vivendo a vida na perspectiva da morte. Ninguém gosta de falar de morte. Esses últimos anos, às vezes, as notícias causaram mais trauma em nós do que as próprias mortes. Nós sofremos muito, né, com essas notícias de morte, mas a gente tem que pensar sobre isso. E olha, é muito sábio a gente ter essa consciência que um dia nós vamos morrer. Vamos viver a nossa vida centrados na casa de Deus, cheio da graça de Deus, mas sabendo, um dia eu vou morrer. Esse texto tem algumas lições importantes para nós sobre isso. E a Bíblia diz assim, irmãos, olha, melhor
é melhor ir na casa onde há luto do que ir na casa onde há festa, porque ali se vê o fim de todos os homens. Então eu queria compartilhar com vocês 3 princípios rapidamente, nesse texto, Gênesis capítulo 5. Primeiro no versículo 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho, o quê? A sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele chamou Sete. Irmãos, presta atenção aqui, ó. Primeiro princípio para nós aqui, ó. Os filhos são a nossa continuidade após a morte. Aqui vai repetir durante todo o capítulo. Fala o nome do patriarca, que era o comum de registro da genealogia naquela época. E aí fala o patriarca, fala dos filhos e fala que ele morreu. E fala os filhos continuando a linhagem do patriarca. Entendeu? Nossos filhos são a nossa continuidade aqui na terra. Talvez você não vai acreditar, mas um dia você vai morrer. Todos nós vamos morrer. E os nossos filhos vão ser a nossa continuidade. Aqui fala, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Se olhar outras traduções paralelas, fala assim, ó, gerou um filho parecido com ele. Gerou um filho com atitudes iguais a dele. Irmãos, nossos filhos são assim. Quem já teve criança pequena, né, filhos pequenos, sabe disso, né? Os filhos gostam de imitar os pais, né? A filha gosta de imitar a mãe, calçando a sandália, pegando batom, pega uma coisa, pega outra, né? O filho também, né? E as coisas são assim. E isso, essa imitação acaba gerando um caráter que vai gerar uma continuidade depois que nós partirmos. Irmãos, onde eu estou querendo chegar? Nós somos exemplos para os nossos filhos. Bem ou mal, você é o exemplo que seu filho vai seguir. E nós temos que ter consciência disso. Um dia iremos morrer, iremos partir para a eternidade e nossos filhos vão continuar a nossa história. Os filhos enxergam a vida através dos olhos dos pais. Entende? Os filhos não têm discernimento próprio até uma certa idade. E eles olham para os pais e interpretam a vida através das atitudes dos pais. Por isso é importante a gente ter essa consciência. Quando eu morrer, como será o meu filho? Ele será como você é. Nós precisamos ter essa consciência. Tem um exemplo ou dois aqui que ajuda a gente a entender isso, talvez até melhor. Um fato que aconteceu há muito tempo atrás, um casal vivia brigando, discutindo na frente dos filhos, às vezes por coisas pequenas, estavam sempre brigando, discutindo, gritando um com o outro. Aí certo dia eles tinham saído para fazer compra. Quando eles chegaram em casa, aí os filhos estavam gritando com os outros. E eles assustaram, chamaram a atenção, gritaram com os filhos, corrigiram os filhos. E os filhos ficaram todos assustados, assim, calma pai, calma mãe, a gente não está brigando não, a gente está brincando, mas que brincadeira esquisita é essa? Não, nós estamos brincando de pai e mãe. Pegou? Os filhos são assim. Uma vez que eu entendi isso, há muitos anos atrás, quando a minha esposa tinha saído para trabalhar, e minha esposa sempre, antes de sair para trabalhar, ela pegava a Bíblia, lia, fazia esse devocional, deixava lá, ao lado da cama e ia trabalhar. E eu estava em casa mexendo algumas coisas e meu filho tinha subido. Aí tinha um terreiro um pouco grande lá, e aí eu fui lá fora, procurei, olhei no banheiro, não estava lá brincando com a água do vaso, não estava. Aí eu disse, onde está esse menino? E aí eu lembrei do quarto, fui lá no quarto, cheguei lá e estava lá com a Bíblia da minha esposa, deitado e lendo. Detalhe, não sabia ler. Eu disse, o que você está fazendo aí? Estou lendo. Você sabe ler? Não. Como é que você está lendo? Deixa eu ler, pai. Tá bom. Aí saí e deixei. E nunca mais parou, né? Irmãos, os filhos seguem os exemplos dos pais. Às vezes não têm consciência, às vezes não têm noção, mas isto vai gerando um caráter deles. E nós precisamos saber disso.
Isto vale, irmãos, em todas as áreas da vida. Não adianta cobrar dos filhos coisas que os pais não fazem. Os filhos não conseguem fazer aquilo que eles não veem exemplo. E presta atenção nisso aqui, irmãos. Deus faz aliança com famílias. Deus tem promessa para as nossas famílias. As genealogias são exemplos do cumprimento das promessas de Deus para as nossas famílias. Deus fez uma promessa, uma aliança eterna com a sua família, de jamais deixar de fazer o bem. E as genealogias vão mostrando o cumprimento das promessas. Mas isto não nos exime da responsabilidade de sermos exemplos, de sermos modelos, de termos uma atitude que nossos filhos possam imitar e seguir. Aí, irmãos, a reflexão é essa. Quando você partir, você gostaria que seu filho fosse igual a você, sim ou não? Nós precisamos dessa consciência. Os nossos filhos são a nossa continuidade. Um dia eu e você iremos partir. E nossos filhos irão ficar. E o que vai ficar para eles é o exemplo deixado pelos pais. Ok? Vamos dar mais um passo aqui? Olha agora o versículo 21. Gênesis 5, versículo 21. Falando aí da história agora de Enoque. Aí começa falando, Enoque viveu 65 anos, gerou Metusalém, andou Enoque com Deus. Versículo 22. E depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Irmãos, segundo ponto nosso, o primeiro é nossos filhos, nossa continuidade. Segundo, não importa a idade, mas sim a qualidade. É estranho que eu vou falar, mas Enoque, com seus 365 anos, ele era ainda jovem, que naquela época, né, como você reparou na genealogia, as pessoas viviam 900 anos, porque havia necessidade de povoar a terra. Deus deu a ordem, crescei, multiplicai-vos, povoai a terra. Então era comum a pessoa viver 900 anos. E Enoque viveu 365 anos, muito pouco comparado com os outros da sua época, mas a qualidade de vida de Enoque marcou gerações. E é interessante que a maioria dessas pessoas, nem Adão, nem Metusalém, nenhum desses aparece lá na lista, na galeria de heróis da fé de Hebreus 11, mas Enoque aparece. É interessante, e apenas 2 pessoas na Bíblia diz que andou com Deus. E olha que isso é um requisito da palavra. A Bíblia repete muitas vezes, anda na minha presença, seja perfeito, andar com Jesus, andar como Jesus andou. A Bíblia repete muitas vezes que nós temos que andar conforme a palavra, conforme os mandamentos, conforme Jesus, conforme as Escrituras Sagradas. Mas apenas 2 homens são registrados que andaram com Deus. Enoque, está aí no versículo 22, andou Enoque com Deus, né? E depois Noé, que vai vir logo no capítulo, que aí é outra mensagem, né? Também diz que de Noé andou Noé com Deus. Irmãos, é pouco tempo comparado com a época, mas a qualidade de Enoque é incrivelmente interessante. Andar com Deus sugere um relacionamento especialmente íntimo que explica o favor extraordinário de Deus. Qual seja, Enoque junto com Elias foram as únicas pessoas que não passaram pela dor da morte. Enoque andou com Deus com uma intimidade de tal forma que Deus o tomou para si. E ele não precisou passar pela morte. Mas era jovem ainda, 365 anos.
comparado com os 900 outros, ou Metusalém 969, a maioria mais que 900. Irmãos, a qualidade é mais importante do que a quantidade. Andou com Deus significa que, olha, obediência, comunhão, intimidade, bom testemunho, vida de oração, obediência à palavra. Comparativamente, foi um tempo curto, mas a qualidade é superior. A gente tem um exemplo maravilhoso na história da igreja de David Brainerd. David Brainerd viveu apenas 28 anos. Estava noivo quando morreu. Mas quando ele morreu, diz que o velório dele havia filas maiores que a rainha da Inglaterra teve. E mais, a partir daquele momento, vários homens foram impactados pela qualidade de vida que ele tinha, com apenas 28 anos de idade, de tal forma que a partir da morte dele, irradiou ou surgiu um avivamento que passou por todos os Estados Unidos, toda a América do Norte, atravessou o oceano, pervadiu toda a Europa e nunca mais parou, até que veio a Igreja Presbiteriana do Brasil. Um homem, 28 anos de idade, morreu jovem, mas andou com Deus e deixou uma vida tão impactante, com a qualidade de vida, que todas as pessoas que leram o seu diário, tiveram conhecimento da sua vida, foram cheios do Espírito Santo. A primeira vez que eu li o diário de David Brainerd, eu chorei igual uma criança, por causa da minha vida tão mesquinha, tão pequena, né, tão afastada de Deus. Comparativamente, irmãos, a Bíblia diz que há últimos que serão primeiros. Não importa se você converteu há 10 anos, há 5 anos, ou se você está convertendo agora. O que importa é a qualidade de vida espiritual que você vai ter. Tem muitas pessoas que vão converter no final da vida, últimos, mas serão primeiros na espiritualidade, na qualidade de vida. Nós devemos viver de tal forma, irmãos, que todos sintam a nossa falta quando a gente parte. Que a sua falta faça falta. Entende? Nós precisamos viver uma qualidade de vida espiritual, que as pessoas sintam prazer em estar na nossa presença. Já viu aquelas pessoas que quando elas chegam o ambiente fica melhor? Que nós nos sentimos melhor quando estamos perto dessas pessoas? Qualidade de vida espiritual. Tem um exemplo negativo na Bíblia, muito triste. Eu estava lendo essa semana. Não, tem mais dias que eu estava lendo, né? O rei Jeorão. Diz que o rei Jeorão, ele teve uma vida tão afastada de Deus, ainda que seu pai e seu avô fossem pessoas comprometidas com Deus, mas ele teve uma vida tão afastada de Deus, mas tão afastada de Deus, que ele nem foi sepultado no cemitério dos homens de Deus. E mais, no final da vida, ele fala assim, ó, e morreu sem deixar saudades. Tem muitos jovens aqui. Jeorão era jovem, morreu jovem, e ninguém sentiu saudade, ninguém foi no velório, ninguém lembrou dele, partiu, e já foi tarde. Irmãos, nossos filhos, nossa continuidade, não importa a sua idade, o que importa é a qualidade de vida que você tenha. Nós precisamos andar com Deus, intimidade com Deus, comunhão com Deus, separar tempo para estar na presença de Deus diariamente. Mas tem um outro texto aqui também. Não importa a sua idade, todos irão morrer. Olha aí o versículo 27, quando fala de Metusalém. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos. E morreu. Irmãos, alguns de nós achamos que às vezes nós vamos viver para sempre aqui.
Ninguém vai ficar para sempre nesse mundo. Ou nós morremos, ou Jesus arrebata a sua igreja. Mas é importante você entender isso. Não importa a idade, um dia todos nós iremos morrer. E nós temos que estar preparados para o dia da nossa morte, para o dia da nossa partida, para deixar um legado e para nos encontrar com Deus. Metusalém viveu 969 anos. Talvez ele pensava assim, não vou morrer mais. Curiosamente, ele morreu no ano do dilúvio.